Fala galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha, sou fundadora do Nuconte e do Movimento Contabilidade Sem Chatice. Por falar em Nuconte, estou aqui na escadaria do Nuconte. Muita gente me pergunta que lugar que é esse, onde tem uma escada. Pois bem, esse aqui é o Nuconte. Aqui do lado, aqui, ó, tem uma bandeira do CSC aqui, ela tá de costas. Eu estou com um pau de selfie, então vai oscilar aí um pouquinho e não se importem com isso não, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como que o seu cliente omite informação de você quando você vai fazer aquela reunião para poder depois apresentar um diagnóstico para ele através de uma proposta de prestação de serviços contábeis, né? Então, quem aí já conhece, quem assistiu a Semana do Contador Vendedor, quem já conhece aí os meus vídeos anteriores, já assistiu, sabe que, na verdade, você não sai apresentando uma proposta sem antes conhecer a empresa primeiro. Então, antes de você ir lá apresentar a proposta para o seu cliente, você vai lá fazer uma reunião, que é chamada reunião de diagnóstico, reunião de briefing, reunião de apresentação, enfim, pode chamar ela do que quiser. A questão é que nessa reunião você vai ali captar, né, conversar com o empresário e captar quais são os problemas que aquela empresa tem, para quando você for fazer a próxima reunião, que essa sim é a reunião de apresentação da proposta, você vai apresentar para ele um plano de trabalho, na verdade, de como você vai resolver esses problemas que foram diagnosticados na reunião anterior, ok? Então, só que existe uma questão. Muitas vezes esse empresário, ele não sabe de verdade qual que é o problema que ele tem. Então a gente precisa aprofundar mais nas perguntas e descobrir quais são aqueles problemas ocultos, aqueles problemas fantasmas que o cliente nem sabe que ele tem. Vamos lá então? Bom, então você foi lá, marcou, né, essa reunião de diagnóstico, foi até o cliente, começa lá perguntando para ele, e aí, me conta um pouco da sua história, como que você veio parar aqui, né? Por que você escolheu esse caminho aí para seguir? E ele vai lá, né, depois de quebrar o gelo, para poder aprender isso, né? Lá na Semana do Contador eu falo bastante sobre como você quebrar o gelo nessa reunião de diagnóstico, mas beleza, ele foi lá, começou a contar a história dele e no meio do caminho ele já vai começando a apresentar os problemas. E normalmente ele pode falar o seguinte: eu tô com um problema grande de relacionamento com a minha contabilidade atual, eles não me mandam nada, nossa, tudo que eles fazem é errado, que não sei o quê. Então assim, primeiro a gente tem que partir do primeiro pressuposto, tá? Anota aí, o primeiro pressuposto, que everybody lies, todo mundo mente. Eu gosto bastante dessa frase, quem fala ela é o House, daquele seriado House, sabe? Então ele sempre parte do pressuposto que a pessoa, quando tá falando ali do seu problema, ela na verdade está omitindo um punhado de informação. Então, não caia na inocência de achar que o problema sempre vai estar com a outra contabilidade, vai estar o problema no outro. Normalmente, o empresário também, pelo fato da contabilidade mandar tudo errado, ou não mandar, ou ter um relacionamento distante, muitas dessas vezes a culpa é do próprio empresário, da própria empresa e tal. E aí, assim, uma vez que o empresário falou dessa questão de relacionamento ruim com a contabilidade, tudo, você não pode partir para uma próxima pergunta, não. Ele pode, às vezes, continuar falando, mas, pô, anota esse negócio aí. Aí, beleza, ele continuou lá falando e tal, etc. E falou, porque, por exemplo, eles sempre mandam as guias errado. Toda vez eu tenho que ficar aqui fazendo correção da minha nota fiscal. Porque eu não tenho dinheiro, não sobra dinheiro para mim. Então, ele vai ficar lá expondo esses problemas. Anota todos, só que não se dê por vencido nessas questões. Por exemplo, na questão da contabilidade, pede mais exemplos, né? Mas espera aí, por que esse relacionamento é tão ruim? Me dá um exemplo prático. Por que essa nota fiscal precisa sempre de vir com correção? Me fala um pouco mais da sua operação. Por que nunca sobra dinheiro para você no final do mês? Como que você, empresário, paga suas contas? E aí você começa a descobrir as coisas ocultas aí. Por exemplo, é muito normal o empresário dizer que acha que paga muito imposto e também que não sobra muito dinheiro para ele no final do mês. Quando você vai aprofundando nessa conversa, você acaba descobrindo que esse empresário, na verdade, paga as contas dele tudo dentro da empresa. Então, mistura contas pessoais com as contas da pessoa jurídica. Aí ele vai falar o seguinte: nossa, que essa empresa não me paga nada. E na hora
hora que você vai abrir as contas, você vê lá que o cartão de crédito é pago pela empresa, o cartão de crédito dele, né? É pago pela empresa, que na verdade a empresa dele tá quebrando. Ele vai falar, a empresa tá quebrando, nossa, não tem lucro, não tem não sei o quê, mas tá lá com uma BMW novinha em folha e quem paga é a empresa, as prestações, né? Quem deu entrada também foi a empresa. Então, assim, o cara faz uma mistura completa. Esse sim é o problema, tá vendo? O problema não é porque ele não tem dinheiro, é porque ele mistura as contas pessoais com as contas da pessoa jurídica. Sobre a questão da nota fiscal, eu gosto muito de dar esse exemplo porque isso aconteceu comigo, assim, então é um fato real que eu estava fazendo uma proposta de serviços para uma empresa que vende colchões. E aí ele estava falando sobre questão de nota fiscal emitida errada. E aí, ele tava botando 100% a culpa na contabilidade e tal. Mas deixa eu conversar com a menina que emite nota. E aí, ele foi lá e me apresentou a menina, né? Sei lá, nem lembro mais o nome dela. E ela começou a me mostrar. Eu perguntei, me fala, como que é? Você chega o pedido aí, e como que você faz essa nota? Só que aí ela foi me falando, olha, eu não tenho muito critério aqui não, porque o pedido muitas vezes chega errado. Então eu preciso voltar lá atrás para poder fazer de novo e entender. Tem vezes, só que assim, como eu tenho isso e mais outras 1000 coisas para fazer, nem sempre eu consigo corrigir esse pedido na hora, porque às vezes quem gerou o pedido para mim nem tá aqui na empresa. Aí eu acabo emitindo a nota, porque tem que emitir, porque a contabilidade, né, bota pressão para poder mandar para ela as notas fiscais, e no final das contas vai errado mesmo e depois a gente corrige. Ou seja, o problema não está na emissão da nota em si, o problema está na operação da empresa dele, né? E outra coisa, sempre emitir a nota no último dia do mês. Por quê? Porque sempre, né? Aí então junta aquele calhamaço de nota para emitir tudo no final do mês. A menina fica lá igual uma louca, igual uma louca perdidinha, né? Uma bagunça lá e tudo, que ela além disso faz outras milhares de coisas na empresa. E aí, o problema é da nota fiscal? Não, o problema é a operação, que precisa ser corrigida, precisa existir uma rotina de emissão de nota fiscal que tem esse respaldo aí do pedido bem feito, ou seja, a correção precisa ser feita lá para trás, né? Ela começa lá atrás na operação. Bom, então é isso. Eu queria, assim, passar para vocês essas questões que muitas vezes o empresário não fala para você. Um problema de emissão de nota, na verdade, era problema na operação do negócio dele, que começava lá no momento da venda e não na emissão em si. A questão dele falar que ele não sobra dinheiro para ele no final do mês, normalmente esse cara mistura as despesas da empresa com as despesas dele. Então, precisa continuar esse assunto aprofundando nisso, né? Essa empresa de colchões, inclusive, estava numa estagnação financeira danada, não sobrava dinheiro para nada e estava assim, estava ruim das pernas mesmo. E aí, estudando mais um pouco mais do negócio, estudando mais como que funciona essa questão aí de venda de colchão, eu descobri que ele faz uma operação ali, que é colocar um povo para poder vender colchão na rua através de caminhão, que na verdade, assim, 60% do faturamento dele estava ficando com esse pessoal, 60% da margem, no caso, que ele ganharia, estava ficando com esse pessoal aí, que são os atravessadores, né, essa galera aí que vai vender colchão para ele na rua. E, cara, ele pagava gasolina, pagava tudo, pagava comissão, pagava um salário, pagava mais um punhado de coisa. E no final das contas, assim, o dinheiro estava ficando muito mais com esses caras do que dentro da empresa. Bom, então é isso. Eu queria deixar bem claro para vocês que reunião de diagnóstico não é você ficar fazendo perguntas e anotando as respostas do empresário partindo do pressuposto que tudo que ele fala é verdade e que tudo que ele fala de fato é o problema que ele realmente está enfrentando. Muitas vezes ele não vai saber exatamente qual o problema que é e você, como profissional, como especialista no assunto, tem essa, né, obrigação, esse dever aí de descobrir. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, né? Por favor, deixa seu like, não fique igual um zumbi assistindo meus vídeos. Deixa seu like, seu dislike, se você for hater, eu tô nem aí também. E o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outros colegas, contadores, pra gente poder propagar o conhecimento, beleza? Tamo junto, galera. Opa! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.